Olá, no programa de hoje a gente vai discutir sobre as migrações na Europa e eu converso com o professor da Unicamp, Pedro Paulo Funari, e com o professor da PUC Campinas, Ednelson Mariano Dota. Sejam bem-vindos e obrigado pela presença. Professor, a primeira pergunta é, na verdade, uma opinião do senhor e também depois o Ednelson já pode falar. Como o senhor vê essa crise humanitária que a gente tem ali na Europa dessas migrações? Bom, eu creio que essa crise ela reflete uma situação, por um lado, estrutural, porque você tem um continente europeu muito rico, países muito ricos, que estão circundados por países, a começar do norte da África e indo para o Oriente, com uma renda per capita muito inferior. Então, essa é uma situação estrutural que não é de agora. Isso é uma situação que eu acho que a longo prazo é bastante problemática. Agora, conjunturalmente, em termos do curto prazo, ela reflete a intervenção há mais de uma década feita pelos Estados Unidos no Iraque. Quando os Estados Unidos fizeram a intervenção no Iraque, invadiram o Iraque, eles desestabilizaram aquela região toda e nós estamos vendo ainda consequências disso. A guerra civil na Síria é uma consequência direta daquela invasão. Só para a gente contextualizar, a Síria ela faz fronteira com o Iraque. Exatamente, a Síria faz fronteira com o Iraque e foi graças à desestabilização do Iraque que os países vizinhos, inclusive, em particular a Síria, se desestabilizaram. Então, há um gatilho aí, digamos assim, que não é tão recente, já tem mais de 10 anos, em que desencadeou a situação que vivemos hoje. Ednelson, sua opinião? Aproveitando até o gancho do professor Pedro, realmente nós temos uma crise, um momento muito sério do processo que nós estamos observando na Europa e, sem dúvida alguma, nós não podemos olhar e entender isso apenas no momento atual. É necessário esse olhar histórico, é necessário compreender que esses países, que os países europeus, assim como os outros países que nós chamamos de desenvolvidos, têm um processo, né? Tem uma culpa por tudo que vem ocorrendo e, sem dúvida alguma, eles têm também necessariamente que contribuir para a resolução desses problemas. Pedro, a gente pode comparar essa situação atual com coisas que a gente já teve no passado, na história? Olha, no passado recente, eu creio que não, porque as situações semelhantes que poderíamos ver seriam, em termos estruturais, o que acontece na fronteira entre os Estados Unidos e o México, no qual você tem uma disparidade econômica menos brutal do que aqui existe entre a Europa e o Mediterrâneo Oriental e o Mediterrâneo Sul, né? Então é menor a disparidade. Mesmo assim, em termos pacíficos, esses milhões de mexicanos que vivem nos Estados Unidos seriam um paralelo. Mas o que nós não temos o paralelo é essa situação conjuntural que eu havia mencionado, quer dizer, um conflito estratégico de proporções muito grandes, com a geração de um contingente de pessoas deslocadas muito grande. Esse contingente também, acho que é importante dizer, uma parte dele, a parte das pessoas mais pobres, elas estão em milhões de pessoas em países como o Líbano e a Jordânia, que são países vizinhos à Síria. E essas camadas que estão, essas pessoas que estão conseguindo pagar caro para irem à Europa, são, em geral, pessoas de classe média, que têm recursos para fazer essa viagem, que têm um conhecimento mínimo de idioma e que têm, portanto, uma migração que, sem dúvida, é humanitária, devido a uma ditadura, uma guerra civil, mas, ao mesmo tempo, tem um aspecto econômico, que é esse de que são pessoas que têm uma aspiração de que com sua bagagem acadêmica, sua bagagem educacional, elas podem ter um futuro nesse mundo rico que é o da Europa. Como fica, Ednelson, a situação ali da Síria e dos países vizinhos, justamente com essa população que é mais favorecida economicamente, deixando esse país e indo rumo à Europa? Isso, sem dúvida, no médio e longo prazo, trará resultados econômicos desastrosos para a Síria e para esses países vizinhos. 95% de todos os refugiados, na verdade, estão ficando nessa área do entorno, né? Como o professor Pedro colocou, há uma seletividade dos migrantes que estão se dirigindo para a Europa.
E é interessante notar como a abordagem da mídia só se refere aos que estão na Europa. Os campos onde esses migrantes estão nos países vizinhos pouco têm atenção, sendo que ali, de fato, está concentrado a parcela mais relevante dos refugiados que estão tentando fugir da situação desastrosa que estão encontrando no seu país de origem. Essas pessoas são as de menor poder aquisitivo que não conseguem deixar e se refugiam em países vizinhos. Exatamente, porque a migração e sobretudo essa de longa distância, ela requer recursos. Então são recursos econômicos num primeiro momento para conseguir pagar a viagem, mas são recursos sociais, porque também de nada adianta você migrar para um país europeu se você não enxergar perspectiva alguma de ser aceito e de conseguir se aproveitar das oportunidades econômicas e sociais que existem ali. Então, há uma seletividade muito clara nos fluxos que nós estamos observando se dirigindo para a Europa. Professor, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre a situação ali, principalmente na Síria, que leva esse pessoal a deixar o país rumo à Europa. A gente teve uma guerra civil recente, principalmente no começo dessa década, que afetou desde 2011, e a gente tem agora a atuação do Estado Islâmico. Queria que o senhor me falasse um pouco sobre isso. Então, a região, ela, digamos, está numa situação já há muito tempo delicada por causa das disparidades econômicas entre, por um lado, os grandes potentados árabes que têm petróleo e que são pouco populosos e que não aceitam pessoas vindas do Iraque e da Síria. Então, quer dizer, você tem de um lado os ricos com uma per capita altíssima, como a Arábia Saudita, e você tem os outros países que estão, digamos, podemos dizer assim, numa espécie de crise permanente, crise econômica permanente. Agora, isso tudo foi agravado justamente pelo fato de que os americanos, depois do 11 de setembro de 2001, resolveram fazer uma intervenção, primeiro no Afeganistão, depois no Iraque, e com isso criaram-se uma série de conflitos, não só econômicos, não só geoestratégicos, mas também conflitos de seitas religiosas, porque aí se contrapuseram xiitas e sunitas, que é uma coisa que está por trás, tanto no Iraque quanto na Síria. Os conflitos têm um aspecto religioso também, de grupos sectários. Tanto assim que no caso da Síria, o governo, já há muitas décadas, e o atual, é um governo de uma seita xiita, enquanto que a maioria da população é sunita. Isso é um dos fatores adicionais nesse quadro de conflito. E o Estado Islâmico entra nisso, quer dizer, é um grupo sunita, que também, com patrocínio, não está muito claro, também essa é outra questão estratégica, geoestratégica, em que medida os recursos não vêm, inclusive, dos países ricos do Golfo Árabe, que têm interesse em se contrapor aos xiitas e ao Irã. Então, eu acho que o quadro, digamos assim, ele detonou uma crise graças a por causa da intervenção. E os conflitos são múltiplos, eles são econômicos, são sociais, são políticos e são até mesmo religiosos. Muito se compara o caso atual da Síria com a Bósnia, que muito se fala numa saída que seria dividir o país. O senhor vê isso como uma solução? Não, no caso eu acho que a situação é muito diferente, porque no caso da Bósnia era uma população pequena, a divisão foi menos traumática, embora também tenha sido traumática. No caso da Síria, que é um país em que você tem essas populações mescladas, não falamos ainda de curdos, que é uma outra população que, embora muçulmana, etnicamente, língua é completamente diferente. Então, nós temos um caldeirão que essa solução não seria aceita nem pelos países, nem pelas potências. A Turquia nunca aceitaria isso, a Rússia não aceitaria. Então, essa solução que deu certo, digamos assim, na antiga Iugoslávia, não se aplicaria, a meu juízo, numa situação como essa. Tá, já. A gente já volta. O ponto de vista de hoje discute as atuais migrações na Europa e a gente volta daqui a pouco. Voltamos com o ponto de vista que hoje discute as migrações na Europa. Ednelson, a gente já chegou a tratar desse assunto aqui em uma outra entrevista que eu fiz com você, que é a questão de como fica a Europa com a chegada de tantos imigrantes. Naquela época a gente abordou
a chegada pelo sul da Itália, mas agora a gente tem um volume muito maior, uma previsão de até 800 mil imigrantes somente neste ano. Então, como fica a situação econômica e social da Europa? É interessante, inclusive, essa discussão, porque nós vimos nas últimas 2 semanas uma mudança de postura por parte de alguns governantes, no sentido até de, diferentemente do que estavam fazendo antes, de aceitar, de acolher, colocando algumas restrições, obviamente, mas de abrir as portas, porque estão enxergando a outra perspectiva. Se por um lado isso representa um custo, uma dificuldade, porque esses países têm que investir na acolhida desses migrantes, por outro, representa também um potencial econômico muito grande, porque se há essa seletividade de migrantes, se está chegando migrante qualificado, migrante com uma bagagem, uma preparação interessante para o mercado de trabalho, e considerando a dinâmica demográfica dos países da Europa, que nas próximas 2 décadas vão precisar de mão de obra para o seu mercado de trabalho, então essa é uma forma, inclusive, barata de repor essa mão de obra que eles estão precisando. E essa é uma perspectiva muito clara da Alemanha, por exemplo, que alguns estudos indicam que até 2030 vai ter um déficit de aproximadamente 2 milhões de trabalhadores. Então é uma mão de obra que pode servir para cobrir esse déficit que vai ser observado. Professor Pedro, falando um pouco agora, a gente retomando ali a questão da região, dos conflitos que acontecem. Faltou uma ação mais enérgica de outros países, principalmente das potências, para controlar a situação antes que chegasse a esse ponto? Bom, sim, seguramente, mas a questão é que não é de agora isso. Na medida em que, como eu disse, foi detonada essa dinâmica desestabilizadora desde 2001, o que eu verifiquei, a gente pode verificar, é que nesses últimos anos, essas potências tiveram ou se distanciaram da questão. No caso dos Estados Unidos, eles, ao mesmo tempo, deram um incentivo, digamos assim, à deposição do governo do Assad, mas, por outro lado, não propuseram nada concreto e ficaram, digamos assim, meio que inativos. A Rússia, por outro lado, que tem uma base no Mediterrâneo, no território sírio, ela investiu fortemente no governo do Assad. Então, isso potencializou o conflito interno no país, que estamos vivendo até agora. Então, eu creio que, digamos, há uma situação estrutural que essas potências não têm muito o que fazer. Nessa semana, no meio do mês de setembro, a França, por exemplo, primida por essa circunstância, disse que vai mandar alguns tipos de bombardeio e tal. Ou seja, basicamente uma ação de perfumaria, quer dizer, uma ação assim, bom, já que está ocorrendo, vamos fazer alguma coisa. Para mostrar que está fazendo algo. Exatamente, mas sem nenhuma efetividade concreta. Então, se a sua pergunta, eu respondo que não foi feito e eu não vejo que isso esteja no horizonte. Ednelson, diante dessa situação, a gente vê as pessoas tentando deixar ali os seus países e entrar na Europa, principalmente pelo leste europeu, mas existe uma resistência muito grande. A gente tem até aquela imagem da cinegrafista húngara que chega a agredir alguns refugiados. Essa xenofobia, ela é comum ali na região ou ela está acontecendo como uma reação a essa chegada grande de pessoas? Não, a xenofobia sempre existiu. Ela é uma ação, uma atitude, uma questão social que é muito comum em todo lugar onde chega migrante, inclusive aqui no Brasil. A gente observa isso em alguns discursos contra nordestinos em São Paulo, sendo que, na verdade, se não fossem os nordestinos, o que seria de São Paulo, né, nas décadas passadas, fosse essa mão de obra fundamental para o crescimento do Estado. Então, só que isso fica mais evidente com o volume de imigrantes que nós estamos observando. Então, começa a aparecer mais casos mais evidentes e esses casos começam a pipocar em todas as partes. Por isso, acaba chamando mais atenção nesses momentos. Agora, essa questão da entrada, a questão da xenofobia é um medo, um medo social da população em relação ao outro, aquele que é diferente. Porque a xenofobia ela acaba sendo relativizada quando o grupo social é o mesmo.
né? Então é uma aversão ao diferente, uma aversão ao outro, quase que desconsiderando toda a questão humanitária que está por trás. Então eu protejo a minha condição, aquilo que eu tenho no primeiro momento, e desconsidero a condição do outro como se ele fosse o responsável por estar chegando ali. E você não tivesse uma questão estrutural muito maior por trás, que é o que os obriga a estar ali. Até porque a Hungria está servindo somente de entrada. Não seria viável um corredor humanitário ali, uma intervenção da ONU ou algum órgão parecido? A dificuldade, na verdade, reside em convencer os países da necessidade e da importância de receber esses migrantes, né? Você tem políticas imigratórias muito restritivas ali na Europa, mesmo sendo uma mão de obra altamente qualificada. Então, por mais que surjam propostas, você não pode obrigar nenhum país a receber. Os países têm autonomia, né? Ele decide por receber ou não, e é nesse sentido a dificuldade. Você cria um corredor, mas eles vão para onde? Afinal, o corredor tem um fim. E onde é esse fim se você não consegue chegar a um acordo sobre quem de fato vai receber? Pedro, ali agora, nessa semana que a gente está gravando o programa está sendo gravado no dia 16 de setembro, saiu uma notícia que a Hungria realmente fechou todas as fronteiras e os sírios, principalmente, a população dos países vizinhos da Síria, está usando a Croácia como entrada. Quais são as características dessa região de entrada para esses refugiados? Olha, eu acho que isso não muda muito a situação estrutural, porque a Croácia, assim como esses outros países antigos comunistas, né, da Europa Oriental, antigos países comunistas, eles têm duas características que fazem com que a xenofobia floresça. Primeiro, uma estrutura demográfica diferente. Ao contrário da Alemanha e da França, que tem essa necessidade dessa mão de obra, lá isso ainda não está ocorrendo. Então essa é a primeira característica de diferença. Eles são países mais estáveis, desculpa te cortar, economicamente, socialmente? Mais estáveis? Não, eu diria o contrário. São países que estão em fase de crescimento, saíram de uma situação da época do comunismo, que era uma produção muito menor. Então eles estão se beneficiando ainda da União Europeia, estão crescendo, a população não é tão idosa. Então, por isso esse medo também. Por isso. Eu acho que é uma situação muito diferente que os alemães entrevistados, né, sobre esses que estavam acolhendo generosamente, perguntados, alguns falaram assim: esses vão trabalhar para que nós possamos nos aposentar. Então há um link direto entre a pessoa entrar e fazer, e ter um benefício. No caso desses outros países, isso não acontece. Esse é o primeiro fator. O segundo fator é uma questão de que em muitos desses países existe um ressurgimento de um certo tipo de cristianismo. Depois do comunismo, a reação em muitos desses países foi um retorno, inclusive na Rússia, um retorno a uma ideia de civilização cristã. Na Polônia, naturalmente, que já vinha lá da época do João Paulo II, na Rússia, na Croácia, que é católica, nos outros países que são ortodoxos. Então, aí entra a xenofobia religiosa. Bom, esses que estão chegando aqui são muçulmanos. De língua árabe. Isso, e principalmente a religião, né? Eles não são cristãos. E outra coisa também, alguns países, como é o caso da Croácia, você perguntou da Croácia, a Croácia fez parte do Império turco, otomano. Então existe uma animosidade com relação aos muçulmanos, assim, secular. Então isso também dificulta que eles sejam bem recebidos por aí. Tá, já, a gente já volta ao ponto de vista de hoje, discute as migrações atuais na Europa. A gente volta daqui a pouco. Voltamos com pontos de vista que hoje discute as migrações na Europa. Ednelson, o Brasil está recebendo aí muitos sírios, a gente já recebe um grande volume de haitianos e outros refugiados, mas a Síria está no foco hoje em dia. Como fica a situação do país com a chegada desse grande volume de sírios? Bom, o primeiro aspecto é que ainda é um pequeno volume perto dos movimentos que estão ocorrendo. O Brasil, os últimos dados apontaram a pouco mais de 2.000 pessoas, o que ainda é um volume relativamente pequeno. E nós devemos considerar, eu acho que assim como a gente entende essa perspectiva como sendo a ideal para a Europa, nós devemos considerar que nós devemos acolher essas pessoas
contribuir para a inserção social, porque é a forma imediata mais simples de contribuir para reduzir esse drama humanitário que está ocorrendo. Isso não traz prejuízo algum para o país, são mais pessoas chegando para trabalhar, para contribuir. Essas visões xenofóbicas que sempre aparecem, certamente se o volume aumentar também vai aparecer por aqui, mas o fundamental é isso, é entender que assim como hoje eles estão precisando, talvez amanhã sejamos nós e é fundamental abrir os braços para a população que está em dificuldade nesse momento. Historicamente, Pedro, a gente pode dizer que a Europa ela consegue se adaptar bem a essa situação? Eu diria que a Europa ela foi um continente de exportação de imigrantes. E o Brasil é um testemunho disso, né? Que nós recebemos tantas levas de pessoas vindas da Europa. A mesma coisa dos Estados Unidos. Então, portanto, a Europa historicamente, ela não está preparada, não esteve preparada, melhor dizendo, para ser uma terra de acolhimento de imigrantes. Porém, nas últimas décadas, desde a Segunda Guerra Mundial, nós estamos falando aí já de muitas décadas, né, 45, nós temos uma quantidade grande de pessoas que não são nacionais. No caso da Alemanha, os turcos, que já estão lá desde a década de 50, no caso da França, principalmente norte-africanos, que também estão lá desde a descolonização nos anos 50, 60, Inglaterra. Então, e mesmo os países tipo Espanha, Portugal, que são países que têm menos tradição nesse sentido, também já têm acolhido nas últimas décadas muito. Então, eu diria que há uma diferença, como no bloco anterior falamos, entre esses países que seriam, digamos assim, da Europa Ocidental, e que já têm uma tradição de acolhimento de pessoas, e os países da antiga parte oriental, da Polônia, e chegando aí à antiga Iugoslávia, que são, ao contrário, países que não têm essa tradição, que estão numa outra fase ainda, e que, portanto, são os que estão resistindo a esse tipo de integração. Agora, eu concordo, acho que a revista The Economist havia mencionado que eles deveriam ser acolhidos, não só por motivos humanitários, mas pelos motivos que o professor mencionou, motivos de interesses econômicos da Europa, você ter mão de obra, e ainda mais uma mão de obra qualificada. Então, na verdade, mesmo esses países que estão resistindo, eu creio que haveria fatores que poderiam induzi-los a perceberem as vantagens que esse tipo de acolhimento teria para as suas sociedades. Isso é fácil de dizer, difícil de fazer, mas acho que há argumentos para isso. Mas mesmo na situação da Alemanha, que uma parte da população apoia, mas a gente tem uma outra parte da população também que é contrária. A gente não corre risco de chegar num ponto de ter algum tipo de confronto interno nesses países? Sem dúvida. E há limites, né? Nós estamos tratando aqui do fluxo, mas é muito claro que há um limite para isso. Até do ponto de vista econômico, você tem um volume que é interessante para suprir essa demanda, essa carência de médio prazo desses países, mas também isso tem um limite e esse limite uma hora chega. Então é fundamental também considerar que você vai ter esse tipo de conflito em todos os países, as alas mais conservadoras não aceitam a entrada por questões xenofóbicas e aí levantam uma série de argumentos, alguns plausíveis, outros não, para defender a não aceitação desses migrantes. Mas considerando essa perspectiva de que há limites, não há dúvida de que se deve trabalhar e se deve pensar estratégias para resolver o problema na origem. Porque também pensar em soluções de aceitar esses migrantes nas diversas áreas, não, do ponto de vista humano, não é isso que eles querem. Eles querem poder permanecer no seu país, construir sua vida, construir a sua história, né, na sua área de origem, onde eles têm ali a sua territorialidade, os seus sentimentos. Eu acho que isso é importante, quer dizer, num primeiro momento você aceita, acolhe, que é um quebra-galho, interessante para os dois lados. Mas não há dúvidas de que essa não pode ser a única solução. Esses países têm, sobretudo os países mais ricos, que têm influência, como bem colocou o professor Pedro,
para a gente compreender o que está acontecendo agora, eles têm a responsabilidade também de pensar soluções, de começar a trabalhar para no médio prazo você ter esses problemas resolvidos. Justamente nesse ponto, Pedro, quais os limites e até que ponto a comunidade internacional vai suportar ver esse cenário ali na Síria e nos países vizinhos? Eu creio que nós não estamos vendo nenhuma movimentação significativa. Isso é bastante preocupante. Eu creio que esse número de pessoas deslocadas, principalmente na Jordânia e no Líbano, que são os dois países que estão sofrendo a carga maior, eu acho que isso vai ser um efeito, tem já um efeito desestabilizador nesses dois países. E sem contar esse movimento que chamamos de Estado Islâmico, esse movimento que está atuante em dois países, Iraque e Síria, de maneira muito, muito ativa, e ainda com focos em outros. Quer dizer, você tem uma situação de instabilidade muito forte. Eu não vejo, no momento atual, nenhum tipo de movimento da comunidade internacional, que seria aí, basicamente, juntar Estados Unidos, União Europeia e Rússia, que são os grandes players e que podem influenciar a Arábia Saudita e outros que estão também por trás desse conflito, né? Eu não vejo esse movimento. Ao contrário, as notícias que se vê são sempre de desavenças. Então, quando a Rússia propõe alguma coisa, a Europa não aceita. Quando a Europa propõe, os russos não aceitam. Então, quer dizer, eu não sou muito otimista. Ao contrário, eu acho que há elementos de preocupação. O professor mencionou muito bem que a solução tem que estar na área de origem, porque todas essas pessoas que estão saindo são um número pequeno em relação ao problema local que está lá. A guerra que está ocorrendo, a guerra civil, a destruição em massa de cidades, isso aí é uma destruição cujos efeitos tardarão décadas para que se houvesse agora uma solução imediata, a partir de amanhã não há mais guerra, o que não é o caso, nós ainda teríamos décadas para recompor isso tudo. Então, eu estou bastante preocupado e acho que a comunidade internacional ainda vai ter grandes dores de cabeça a respeito dessa questão. Tá, a gente já está encerrando. Ednelson, tem mais alguma coisa que a gente pulou aí que você gostaria de falar? Apenas para encerrar, da importância de olhar toda a questão, não só essa questão humanitária, mas a questão econômica e a questão social numa perspectiva de macro. Não é possível entender a crise local dessa área sem considerar tudo aquilo que foi construído ao longo dos últimos séculos, do porquê os países que hoje nós discutimos que têm essa responsabilidade de pensar, de trabalhar e de investir nisso. Por que eles têm essa responsabilidade? Não é à toa, quer dizer, eles não chegaram a essa condição de forma aleatória, eles ganharam muito dinheiro em todas as áreas do mundo, eles exploraram muito aquela área e eles têm uma responsabilidade, consequentemente, muito grande para pensar soluções aí no curto, médio e longo prazo para resolver esses problemas humanitários que nós estamos observando. Pedro? Eu diria, concordo plenamente com o professor e diria que o desafio maior é como fazer com que os princípios humanitários da ONU, dos direitos humanos, possam ser efetivados em situações concretas como essa. Para além digamos, das populações que estão já preservadas, das grandes democracias, das grandes populações que têm uma renda alta, o que é muito bom, mas e o resto do mundo? Por isso que eu falei que é uma questão estrutural. Se nós formos estender isso, como eu disse, para o norte da África todo, há uma disparidade de renda tão imensa entre o mundo rico e esse outro mundo, que só isso já é um fator importantíssimo de instabilidade e de responsabilidade da humanidade. Tá, já então, gostaria de agradecer a presença dos dois. Esse foi o Ponto de Vista, que hoje conversou com os professores Pedro Paulo Funari, da Unicamp, e Ednelson Mariano Dota, da PUC Campinas, sobre as migrações que atingem aí a Europa e estão na mídia ultimamente. A gente volta num próximo programa.